Bom dia. Que música se adaptaria melhor a uma resenha de Wuthering Heights ou Morro dos Ventos Uivantes? O Adágio de Albinoni. Porém, antes do meu bom dia, olá, bom dia. Eu quero advertir que se você não leu O Morro dos Ventos Uivantes, tem spoiler. Não dá, sinceramente, não dá para fazer uma resenha desse livro sem adiantar alguns fatos que são o cerne do livro. Muito bem. Wuthering Heights. Um livro que tem mais de um século. Provavelmente mais de um século. Tem 2 séculos. Porque quase 2 séculos. Foi o único livro de Emily Brontë. Emily Brontë. Suas irmãs escreveram outros livros, Charlotte escreveu, Anne escreveu, mas ela, Emily, talvez a mais débil de todas, morre de tuberculose aos 30 anos. Escreve essa obra magistral, essa obra incrível. Praticamente nesse romance vitoriano, porque foi bem naquela época, por ali, começando os tempos vitorianos, que Emily escreveu essa obra-prima. E ela criou uma obra-prima de anti-heróis. Por mais que você procure nos personagens principais simpatia, carinho, devoção, você só encontra personagens fortes que não estão nem um pouco interessados em lhe agradar. Ela cria tipos que são permanentes, começando por Catherine, uma moça criada da melhor maneira possível, de uma família importantíssima, riquíssima, dona de terras, de coisas, mas que é insuportavelmente caprichosa, inescrupulosa, manipulativa e indecisa. E foi essa indecisão de Catherine que fez com que todo o romance se desenvolvesse. Porque o pai dela, em uma viagem, traz um garoto que ele encontrou na rua. E esse garoto se transforma no alter ego de Catherine, porque ele a idolatra. Mas ele sofre muitas rejeições, principalmente depois que o pai de Catherine morre, e eles dois ficam entregues ao comando do irmão mais velho, que não suportava Heathcliff, o nome do garoto. E eles crescem. E o oposto desses 2 personagens fortes, violentos, porque Heathcliff era violento, somente Catherine conseguia acalmá-lo, porque ela era semelhante a ele. E do outro lado da granja havia a família Linton. 2 seres diáfanos, Edgar e Isabella. O oposto deles dois. Mas não eram bons, eram fracos, desprovidos de fibra. E esses 2 mundos colidem. Claro que tinha que colidir ali naquela região tão pequena e pouco povoada. E nós vamos ouvir a história dessas 2 famílias pela voz de Ellen, a babá de quase todos eles. Uma determinada ocasião, Edgar insulta violentamente Heathcliff e ele some, desaparece. E por 3 anos ninguém ouve falar nele. E Catherine esquece, meio que esquece. Lembra ou não, não lembra, mas ela escolhe casar com Edgar Linton.
e casa e é feliz e se dá muito bem com a cunhada. Até que um dia volta Heathcliff, rico, poderoso, forte, o oposto de Edgar. Onde Edgar era louro, frágil, belo, Heathcliff era moreno, escuro, cabelos escuros, olhos de cigano, enfim, uma figura máscula. E ela se divide. Ela quer conservar, Catherine quer conservar o melhor de dois mundos. O amor suave e gentil de Edgar Linton e a violência e a completude de Heathcliff. Mas não pode. Não pode. E em encontros violentos, encontros que a danificam fisicamente de saúde, ela parteja uma criança e morre. E Heathcliff morre um pouco com ela. Eu marquei aqui uma frase do lamento dele quando ele está carpindo a dor da perda de Catherine, que eu vou ao final ler para vocês. Eu chorei, embora ele me fosse violentamente antipático, grosseiro, rude, brutal, manipulador, arquitetando tomar tudo do Linton e tomar tudo das terras de Catarina, até do seu herdeiro, do sobrinho dela, Harrington, que ele cria como um bicho, né? Auxiliado por uma criatura santarrona, Joseph. E a vida prossegue até que a filhinha de Catherine, que botam o nome de Catherine também, mas chamam de Cat, e não sabe nada do que sucedeu, é proibida de sair da granja, não pode de jeito nenhum. Um dia se reencontra com o filho de Isabela. Isabela havia, por fraqueza, por debilidade, por burrice, casado com Heathcliff, fugido da violência dele e tido um filho, mas ela morre e o irmão vai buscar esse sobrinho, que Heathcliff imediatamente toma para ele, porque é o pai. E nós vemos como Emily passa por cima de noites de núpcias, de noites de parto, das coisas que eram impossíveis de serem faladas àquela época. E esse garoto, que se chama Linton também, a mãe foi tão sem juízo que botou o mesmo nome do inimigo mais odiado de Heathcliff. E esse rapazinho é criado na granja também, e um dia Cat, a filha da primeira Catherine, se encontra com esse primo e Heathcliff arquiteta uma união deles dois. E essa união acontece, embora o rapaz seja frágil, um adamado, um rapaz sem vigor nenhum a não ser para o mal, egoísta. E casa-se com ela, praticamente ela foi sequestrada, mas ele casa-se com ela e 3 dias depois ou 4 dias depois, ela sofre porque o rapaz se torna tirânico a mandado do pai e o rapaz morre. E essa moça fica submetida a Heathcliff, aos maiores abusos, enquanto seu pai, amado, também morre na granja. Essa história é contada pela governanta a um inquilino novo da granja. É uma história terrível. E eu sequer esperava um final feliz. Porque a Cat se torna insuportável, como a mãe, em reação às malvadezas de Heathcliff. Então nós temos um romance
que se passa todo na área da obsessão, do ódio, do amor doentio, porque Heathcliff não esquece Catherine nunca, e ao final dos seus dias começa a vê-la em toda parte e dá dinheiro a um homem para enterrá-lo no mesmo caixão de Catherine. E ele prossegue nesse amor e nesse ódio, nessa vingança incessante. Mas há um momento em que ele consegue nos emocionar. Outra coisa que me chamou muita atenção foi os diálogos, que são um pouco surreais. Há textos longuíssimos em que eles expressam sentimentos que não estão muito de acordo com as pessoas que eles são. Mas, assim mesmo, eu quero encontrar aqui o trecho em que ele fala sobre ela de uma maneira tão bela, tão bela, tão bela. Ele grita quando ele sabe que ela morreu. Ora, ela foi mentirosa até o fim, porque ela não quis deixar Linton, não é? Você disse que não se importava com meus sofrimentos, e vou rezar uma oração. Vou repeti-la até que minha língua fique dura, Catherine Earnshaw. Que você não descanse enquanto eu for vivo. Você disse que eu a matei, porque no último diálogo deles, Catherine diz, você me matou por causa da discussão dele com Edgar. Eu a matei, você disse que eu a matei. Me assombre então. Sei que fantasmas já vagaram na terra. Fique sempre comigo. Tome qualquer forma, enlouqueça-me. Só não me deixe neste abismo em que não consigo encontrar você. Ó Deus, é impronunciável. Não posso viver sem a minha vida. Não posso viver sem a minha alma. Morro dos ventos uivantes. O amor obsessivo de um homem. A paixão doentia de uma mulher. A vingança terrível que permeia aquelas terras, enquanto o vento sopra nas cumeeiras do Morro dos Uivantes da casa de Catherine Heathcliff. Chegaram eles a realizar o seu amor? Chegaram eles a uma conjunção física? Como foi o convívio de Isabella Linton, tão delicada com aquele brutamontes que casa com ela por vingança? E o que aconteceu depois que Heathcliff morreu e Cat ficou sozinha com Harrington, que se detestavam? Pelo menos esse spoiler eu não vou dar a vocês. É um livro tremendo. É um livro absorvente. É um livro inquietante. É um livro que fala da possibilidade de um ser que se foi voltar. E depois Catherine e Heathcliff são vistos como fantasmas ao pé de uma árvore que nessa edição aparece maravilhosamente bem. Essa é a minha resenha sobre Morro dos Ventos Uivantes. E a música triunfante diz que o amor dos dois triunfou depois da morte. Tchau. Por hoje é só. Até a próxima.